Vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento. E isso para a glória de Deus. Pai, eu creio, Senhor, e por isso eu falo. Eu já declaro, Senhor, as ovelhas com as mentes, Senhor, com as cadeias, as correntes quebradas, todos os sofismas, todos os grilhões, Senhor, em suas mentes, todas as fortalezas nas mentes sejam destruídas, Senhor, para a glória de Deus, através do conhecimento, através de receber, Pai, a revelação da Tua graça. Eu já declaro para que o meu trabalho não seja vão, mas que o Senhor testifique, declarando que a palavra do Senhor não volta vazia para Ti, Pai. E as ovelhas que estarão ouvindo esta palavra, Senhor, essa graça, esse apostolado, neste dia, Senhor, recebam o perfeito entendimento para a Tua glória, para que Teu nome seja exaltado e glorificado. Revela para esses que são escolhidos, eleitos e são predestinados a receberem esta revelação para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. E glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, vamos a mais um estudo em graça do Ministério MGA Manaus. Bíblia, papel e caneta. Porque nós não podemos confiar na nossa mente, amados. Nós temos que anotar para que depois... você ouviu aí, né, um pastor, uma pastora falando aí da palavra de Deus, e lhe foi revelado, aí você não anotou. E quando você anota, amados, aí você vai lá, fica mais fácil. Então, que você anote aí a palavra, né, que o Espírito Santo lhe revelar, para que quando você precisar, você já tenha aí anotado. Então, hoje nós temos um tema: a igreja não crê em Cristo, crê na tradição. Então, amados, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, amado, que a igreja não crê. A igreja não é só a igreja católica, a igreja pentecostal, a igreja quadrangular. Não é denominacional que eu estou falando, igreja denominacional. Eu estou falando da igreja em maiúsculo, que é a igreja de Cristo. Eu estou falando dos filhos de Deus, os que são a igreja, as ovelhas de Jesus, compradas com o sangue de Cristo. Estas que eu estou falando, não é das denominações. Então, a igreja de Cristo não crê, amados, em Cristo. A igreja crê na tradição. Ela crê mais na tradição. Até houve, amados, eu já cheguei a falar da graça para algumas pessoas, e as pessoas, não é bem assim. Falam que não é bem assim. Então, como não é bem assim se está escrito? Porque elas defendem a tradição. Foram ensinadas, viveram a tradição. E por isso, amados, não abrem mão de ouvir a graça de Deus para serem libertas, para receber a palavra de Deus que traz o perfeito entendimento. Então, não crê em Cristo, não crê na sua palavra, creem piamente na tradição e também defendem a tradição. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos. Vamos ler primeiramente em Mateus, o capítulo 15, o versículo 8 e 9. Mateus, capítulo é o 15, o versículo 8 e o 9.
Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Aliás, o 8 primeiro, né? É o 8 e o 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o povo, ou seja, a igreja de Cristo, amados, até ouve a Deus, até louvam a Deus, mas o coração está longe, ou seja, está firmado, está defendendo a tradição e não crê em Cristo, ou seja, porque para crer em Cristo você precisa ouvir a palavra, você precisa crer na palavra de Deus. Então este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque até falam, né, e creem, porque falam no nome de Deus, mas não estão honrando a Deus. Estão servindo e honrando a homens e não a Deus. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Então, em vão estão adorando a Deus. Em vão estão servindo também a Deus. Porque, amados, eu passei 20 anos no sistema religioso. O meu esposo passou 30 anos no sistema religioso. Ele quase não mudou, né? Sempre foi batista. E eu passei por umas 2 batistas, pentecostal, renovada. Então, como eu falei, não estou falando de denominação, estou falando da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, amados, precisa crer em Cristo, precisa crer na palavra e não na tradição. Porque a tradição vem daquilo que é doutrinas, costumes, né, amados? E não do que está escrito, do que está revelado na palavra de Deus. Então, em vão me adoram, ensinam doutrinas que são normas dos homens. Se ensinam doutrinas que são normas dos homens, não estão ensinando a doutrina de Cristo. Então, amados, que a Igreja de Cristo possa receber essa revelação, que é a mensagem de Cristo, que a igreja precisa ouvir a Cristo, a igreja precisa crer em Cristo e precisa seguir, amados, uma vida em graça, no apostolado. E glória a Deus por aqueles que estão nos ouvindo esta noite, também via Facebook. E glória a Deus pela sua vida. Então vamos ler João 19 e o versículo é o 30. Glória a Deus. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, amados, que a Igreja de Cristo receba esse entendimento, esse perfeito entendimento, e creia como está escrito, creia na palavra de Deus, e não creia na tradição dos homens. Porque se tudo está consumado, amado, a Igreja de Cristo, né, os salvos em Cristo, não precisam mais fazer de campanhas, de correntes, né, de libertação, de batismo, porque isso é uma tradição. Todo o sistema religioso, amados, só muda, né, a ramificação, ou seja, o clone mesmo, só muda a coleira. Então são tradições. Você precisa sair da tradição para viver a graça e o apostolado, viver a vida em Cristo. Porque a igreja não crê em Cristo, ela crê na tradição. Então já está consumado, amados.
se você está em algum lugar que existe uma tradição de batismo, de corrente, de campanhas, né, de vigílias, então essas são tradições, amados, do sistema religioso. Eu quero lhe dizer que se você está ainda fazendo qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de corrente, de tradição, você está vivendo a sua vida servindo a homens. E infelizmente você está servindo a homens, agradando a homens, e não agradando a Cristo, e não vivendo para Cristo, amados. Então, não viva a tradição, viva a graça, viva o que Cristo já fez por nós. Porque o apostolado, amado, é para que você creia na obra consumada de Cristo, a graça do Cristo ressuscitado, para que você seja liberto dessas mentiras, dessas tradições, dessas heresias. Se tudo já está consumado, amados, para que se batizar? Para que fazer campanhas, né? Porque as campanhas e as correntes, elas têm um objetivo no sistema religioso, é tirar a lã das ovelhas, ou seja, tirar o dinheiro, amado, das ovelhas, porque não é de graça. Às vezes que eu participei, tinha encontro, aí com pouco tempo já tinha outros de novo, aí tinha que pagar. E além de pagar, né, o retiro, tudo que fosse, ainda tinha as coisas que comprava, né? As apostilas, as coisas, tudo eram vendidas, tudo estão em volta de dinheiro, amado. Então, o que Cristo fez por nós, a igreja de Cristo hoje na terra, ela não crê no que Cristo fez, está vivendo a tradição. Mas Deus levantou, amados, pastores, pastoras, homens de Deus, né, para estarem aí levando a palavra de Deus, para que as ovelhas recebam aí o perfeito entendimento e possam estar sendo libertas das prisões, né, dessas amarras que são as mentiras, né, do sistema religioso. Eu vou ler também aqui João, vamos ler João, o capítulo ainda aqui em João, agora é o 10 e o 27. Glória a Deus. João 10 e 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, amados, se você é uma ovelha escolhida, eleita e predestinada, amados, a receber a revelação da graça, precisa acontecer o que está escrito em João 10 e 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa ouvir a voz de Jesus para que você se desprenda, amado, da mentira e do engano do sistema religioso. Eu as conheço e elas me seguem. Então são 3 passos, amado, que a igreja de Cristo, ou seja, a ovelha, as ovelhas de Jesus precisam ouvir a Jesus, crer em Jesus e seguir. Porque se você está ouvindo a graça, se você está ouvindo o apostolado e você continua servindo a homens, continua ainda andando na tradição, amados, você não está seguindo Jesus, não está seguindo, vivendo a graça do apostolado. Então você precisa crer, amado, porque a ovelha, ela ouve e ela crê, como está escrito, ou seja, elas me seguem.
Porque quando eu ouvi a graça, amados, eu deixei o sistema religioso e segui, né, nessa graça e segui nesse apostolado. Porque muitos dizem, eu sirvo a Deus, eu tenho Deus, né? Mas não é bem assim, amados. Porque pode ser que você esteja seguindo doutrinas de homens, tradição de homens. Porque muitos não querem viver a palavra de Deus. Muitos não querem e querem viver a tradição. Não querem abrir mão, amados. A gente fala do que é correto, fala do que é a graça, o apostolado, e as pessoas, elas realmente preferem viver a tradição que é do sistema religioso. Eu sei também, amados, que para a ovelha receber, é preciso ter sido escolhida por Deus para receber a graça do apostolado. Mas a fé vem pelo ouvir, o perfeito entendimento vem pelo ouvir. E você está ouvindo. E se você é ovelha de Jesus e você está ouvindo, então creia, receba e sirva realmente a Deus. Como fala aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando você passa a seguir, é uma questão de que você recebeu o perfeito entendimento. Se não houve mudança, amados, é que você não está servindo a Cristo. É preciso que haja mudança. Quando eu saí do sistema religioso, o Espírito Santo me trouxe o perfeito entendimento. E que eu não poderia mais estar, né, entre a graça e entre a lei. Eu precisava tomar uma decisão. Então eu decidi. Primeiro eu decidi sozinha. E depois que eu decidi sozinha, porque estava eu e meu esposo no sistema religioso. E eu falei para ele, se você quiser ir, você continua ou vai, mas eu não. Então, aos poucos ele recebeu também o perfeito entendimento, mas eu estava decidida, amado, a servir a Deus. Eu ouvi a Jesus, a seguir agora na graça e no apostolado. Glória a Deus. João, ainda aqui no 10, vamos ler o 11 e o 16. Antes aqui em João 10. Agora vamos ler o 11 e o 16. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Então, amados, Jesus é o bom pastor. Ele é quem dá a vida pelas suas ovelhas. Então aqui estamos ainda lendo um livro histórico, né? Então ele já deu e já entregou a sua vida por nós. Agora vamos ler o 16. Meus amados, prestem atenção nesse versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando Jesus falou que eu ainda tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco, ele estava falando de nós, os gentios. Ele não estava falando conosco, né, os gentios. Ele estava falando com as ovelhas que eram os judeus. Ainda tenho outras ovelhas, outras que não são desse aprisco. Não somos do aprisco dos judeus, somos os gentios. Ele estava falando de nós, quando ele morresse e ressuscitasse. A mim convém agregá-las também. Ou seja, são outras ovelhas. A mim também convém agregá-las. Elas também ouvirão a minha voz. Então, que você ouça a voz de Jesus. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, hoje há um só rebanho, há um só pastor. Porque Deus uniu os povos, os gentios, os judeus. Não há mais acepção entre macho e fêmea, e nem
dos povos, amados. Há um só rebanho. Então aqui é uma palavra que apontava, mencionava nós, sendo as ovelhas. Então, amados, que você ouça a voz de Jesus, porque as minhas ovelhas me seguem. Glória a Deus. Que você possa ter esse perfeito entendimento, amados, de ouvir a Cristo. Se você está seguindo doutrinas de homens, você não está seguindo a Cristo. Você precisa ouvir a Cristo. Ouça a palavra de Deus para você receber o perfeito entendimento. Glória a Deus. Vamos ler ainda aqui em João, nós vamos ler o 14. Está tendo um barulho aqui no bairro, atrapalhando um pouco aí. João 14:6. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, Jesus é o caminho. Você não precisa crer, amados, e nem viver debaixo de um jugo, amados, um jugo desigual da tradição religiosa, né? Porque o sistema, ele está oferecendo as coisas ainda, judaizando ainda os gentios, ou seja, estão apresentando a bandeira de Israel, o shofar, né? Estão aqui apresentando a rosa, o copo com água, o candelabro, né? Uma toalhinha ou uma rosa. Então, a igreja não está tendo o perfeito entendimento, não está crendo em Cristo. E Jesus, que é o caminho, amado. O caminho não é os utensílios ou os acessórios, né? Estão levando, muitos dos sistemas estão trazendo até a arca, né, para dentro da igreja, apresentando a vida das pessoas ali diante da arca. Então, amados, creia como está escrito, o caminho é Cristo, amado. E aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós já fomos o Pai. Nós só temos que andar no caminho de Deus, amados, e não no caminho da tradição. Então, não no caminho dos homens. Agora nós vamos ler Mateus 7, o versículo 13 e o 14. Mateus, o 7, versículo 13 e 14. Entrai pelas portas estreitas, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então aqui é uma parábola, amado. As duas portas, a estreita, amado, é a graça e o apostolado, né? A larga e espaçosa é o sistema religioso, a tradição, né? Então, que a igreja creia em Cristo e não na tradição. Então, dessas duas portas, amados, nós precisamos escolher a graça e o apostolado. No 14, Jesus falou: estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, poucos são os que encontram. Então, esse caminho apertado, amados,
é porque muitos nasceram, cresceram e estavam ali ruminando o sistema religioso, a tradição. Então é apertado, amados. Eu creio que quando se é escolhido e predestinado e houve a graça do apostolado, a igreja ela é liberta, né, de todas as heresias no sistema religioso. Mas é preciso que você creia, é preciso que você receba a graça, o apostolado e esse perfeito entendimento. Então, amados, essa porta estreita, amados, ela não é o inferno como o sistema religioso diz, né? O sistema religioso crê, ou seja, interpreta, porque isso aqui é uma parábola. Então, eles interpretam que a porta estreita é o céu e a porta larga é o mundo. E não é isso, amados, não está escrito isso. Isso aqui é uma parábola de Jesus, porque a revelação da graça ela está com Paulo e não nos livros históricos, amados. Nós só estamos lendo aqui para que a igreja receba aí o perfeito entendimento da graça de Cristo. Ainda vamos ler agora 1 Timóteo. O capítulo é o 4, o versículo é o 1 e 2. Primeira Timóteo 4, o 1 e o 2. O 4, 1 e 2. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, amados, que você possa estar aí crendo na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo a apostasia, né? Ou seja, o oposto. Em vez de estarem falando, oferecendo a Cristo, estão se oferecendo as campanhas, as correntes, os batismos, né? A arca, o copo com água, né? O lenço, a toalha, a rosa. Então estão apostatando a fé, amados. Então que você creia na palavra de Deus, porque nós precisamos crer como ovelhas. As minhas ovelhas ouvem, né, e elas me seguem. O 12. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, amados, a hipocrisia de homens, elas continuam, amados. Então, é você que tem que sair do meio deles, né? Porque eles estão ali, amados, cauterizados, como diz aqui a palavra, né? Estão com a mente cauterizada, piamente, de que aquilo ali é uma verdade. Mas nós temos que ficar com a palavra de Deus, com o que está escrito, amados, e saber separar os povos, né, as alianças, e não viver da tradição, mas viver da fé, viver da palavra de Deus, do Cristo ressuscitado. Agora nós vamos finalizar, né, o nosso estudo em Romanos 1 e 5.
Romanos 1:5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, a igreja de Cristo, esse foi o nosso tema. A igreja não crê em Cristo, ela crê na tradição. Então, que você receba a graça, receba o apostolado para você ter o perfeito entendimento e você passar a crer, amados. Crer naquilo que já foi feito, do que Cristo já fez por você. Então, não creia na tradição, creia na palavra de Deus, né? Como eu falei no início, falei com uma pessoa e ela disse que não é bem assim. Ainda falou, a Bíblia é escrita por homens. Então, isso, sim, mas Deus deu a direção para que os homens as escrevessem, porque Deus é Espírito, amado. Deus se fez carne na pessoa de Jesus, né? Mas deixou a palavra escrita para que nós possamos crer. E Ele testifica, amado, hoje conosco, com o nosso espírito, e que você possa realmente crer na palavra de Deus, ouvir Jesus, crer em Jesus e seguir a Jesus, e não mais crendo nas doutrinas de homens, e isso para a glória de Deus. Então eu creio que os amados ouviram, creram e receberam por fé para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplaudam o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus.